Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, eu quis conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu vejo que vira e mexe, atrapalha a gente na nossa vida pessoal ou em qualquer área da nossa vida, né? Seja financeira, profissional, seja de relacionamentos afetivos. Mas é uma coisa que tem atrapalhado não só uma, duas pessoas, mas eu vejo que isso acaba se tornando uma cultura e acaba prejudicando a gente de uma forma muito grande. Que é a tal visão que a gente tem muitas vezes de que se as coisas não forem do jeito que a gente quer exatamente, que se as coisas não nos beneficiarem, não forem do jeitinho que a gente esquematizou, que a gente pensou, ou se aquela coisa assim não agradar tanto o nosso próprio ego, ou não ser tão bom quanto a gente esperava, sabe? Não beneficiar tanto a gente quanto a gente esperava. Ou se uma coisa não beneficiar a gente, só beneficiar uma outra pessoa, aquilo não vale a pena, a gente não quer aquilo, a gente descarta, a gente não valoriza. E isso vem, muitas vezes, de uma postura mimada, uma postura individualista, né? De só é meu, de só o que é bom pra mim, de só o que eu quero. Né? Então a gente às vezes se pega nesse tipo de postura de tem que ser bom pra mim. Se não for bom pra mim, não importa se é bom pro outro, não importa se eu fazendo isso eu vou ajudar outra pessoa, não importa se eu fazendo isso eu vou ter um benefício a longo prazo, o importante é que a curto prazo, de forma imediata, de uma forma que eu consiga sentir, né, aquilo me beneficie. Isso vem de uma postura muito mimada, uma postura extremamente controladora, né? Principalmente quando a gente põe ali o nosso ego na frente, que ele já quer controlar tudo já, mas quando a gente dá essa oportunidade do ego ficar controlando tudo milimetricamente, principalmente para quem é uma pessoa controladora, e quem não é, né? Mas quando a gente põe o ego na frente, é mesmo que a gente começa a querer controlar a vida, a gente começa a querer ver só o nosso lado, começa a olhar para as coisas e ficar procurando somente aquilo que vai nos beneficiar. E aí, se aquilo não nos traz um benefício a curto prazo, se aquilo não nos traz um benefício, mas traz para o coletivo ou traz para uma outra pessoa, a gente não valoriza. A gente fala, não quero fazer isso, não importa, sabe? Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que ver aquilo que me faz feliz. E aí, gente, como eu já falei para vocês em outros vídeos, tem muitas coisas que a ideia, a teoria, ela é muito bonita. Mas tem coisas que a sociedade, ela pega ideias muito bonitas, né? Valores muito bonitos e usa de uma forma torta. Então, quando a pessoa ela fala que ela vai focar nela mesma, que ela vai começar a olhar para ela mesma, que ela vai começar a pensar na própria felicidade, é uma coisa muito bonita, né? É lindo quando uma pessoa que às vezes passou a vida toda negando, anulando a si mesma, ela começa a olhar para ela, olhar para as próprias necessidades, a seguir o próprio coração. É dessas coisas que eu falo aqui no canal. Mas a gente tem que saber ler as entrelinhas. E muitas vezes, quando isso é falado o tempo todo pela sociedade, o tempo todo é esse debate, quando as coisas normalmente começam a ficar muito faladas, né? Um discurso, uma ideia, uma palavra, começa a ser disseminada por ali pela sociedade, todo mundo começa a falar sobre isso, começa a ter publicidade sobre isso, começa a ter mídia, começa a ter filme. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes a sociedade ela está usando um valor que é nobre, uma ideia que ela é nobre, mas ela deturpa para ali trazer ali o que ela quer, a ideia que ela quer, o ideal que ela quer. Quer trazer ali vender um certo tipo de comportamento. E aí, gente, com essa ideia nobre de olhar para si mesmo, de começar a se valorizar, de começar a pensar na própria felicidade, eu vejo que muitas pessoas, isso me inclui, a gente deixa de olhar para o outro, a gente entra numa postura extremamente individualista. Então a gente esquece o outro.
Não é uma questão de olhar para mim, me perceber, ver aquilo que me faz feliz. Porque até então eu fiquei o tempo todo, a minha vida toda, olhando para as necessidades do outro. Não é uma questão de que eu vou esquecer os outros, esquecer a necessidade das outras pessoas, só pensar em mim, não ter empatia. Mas significa que eu vou ter empatia primeiramente por mim, mas que eu também vou ter empatia pelo outro. Se eu tenho empatia por mim, mas eu não tenho empatia pelo outro, eu não tenho empatia por mim, entende? Porque a mesma habilidade que eu uso para olhar para mim e ter compaixão vai ser a habilidade que eu preciso ter para ter compaixão com o outro. Então, se eu não consigo ter compaixão comigo, não vou conseguir ter compaixão com a outra pessoa. Da mesma forma, proporcional, se eu não consigo ter compaixão com outra pessoa, é porque de fato eu não estou tendo compaixão comigo mesmo. Então, uma coisa leva a outra e uma acaba espelhando a outra. Se eu só olho para as minhas próprias necessidades, para o meu próprio umbigo, eu estou olhando para o meu ego. Eu não estou tendo compaixão, eu não estou me valorizando, eu não estou tendo autoestima, eu não estou sendo compassivo comigo mesmo. Eu estou olhando de uma forma egóica, estou sendo egoísta, né? Seria a doença do ego. Eu tô no ego, tô sendo egoísta, eu tô sendo egocentrista. Eu tô focando somente nos meus desejos, né? E não nas minhas necessidades. Aquilo que realmente me importa, aquilo que realmente eu preciso, aquilo que realmente vai me fazer feliz, né? Porque o discurso diz, eu vou fazer aquilo que me faz feliz. Só que no fundo você vê que você não está cumprindo coisas, fazendo coisas para você atender suas necessidades, que são necessidades que te fazem feliz. Mas você está atendendo desejos, você está atendendo muitas vezes desejos que te saciam ali temporariamente e logo você busca outros. Então é uma busca incessante. Você não está indo atrás das necessidades, você está indo atrás dos desejos. E se você está indo atrás dos desejos em relação a si mesmo, você não está focando naquilo que você realmente precisa e realmente você não está se percebendo, você não está se olhando inteiramente, você não está se acolhendo. Se você, quando vai olhar para si, quando vai cuidar de si, você só olha para os seus desejos, mas deixa as suas necessidades ali, não cuida do seu corpo, não bebe água, não faz as coisas que você ama, sabe? Negligencia o tempo todo coisas que são necessárias para você, que são valores. Se você está o tempo todo pisando nos próprios valores, traindo os próprios valores, você não está se percebendo. Mas eu comprei tal bolsa, mas eu comprei tal carro, mas eu estou passando creme hidratante todo dia. Entendi que não é isso? Você pode muitas vezes estar atendendo um desejo, esquecendo das suas necessidades reais. E disso eu não estou falando que comprar uma bolsa ou que usar um produto, um cosmético, é atender somente um desejo. Às vezes a pessoa ela tem a necessidade de se cuidar. Mas entende? Eu estou fazendo um comparativo aqui. Então muitas vezes a pessoa está achando que ela está se percebendo, que ela está olhando para ela mesma, que ela está fazendo rotina de skincare todo dia, mas na verdade o que realmente seria ela se perceber é ela olhar para como está a vida dela, como está o emocional dela, sabe? Muitas vezes fazer terapia, começar a meditar, começar a se autoconhecer, sabe? Buscar a evolução, buscar o autoconhecimento. Às vezes é isso que ela está necessitando, mas ela está mascarando todas essas feridas, muitas dessas cicatrizes, com produtos. Entendeu? Então você pode sim usar produtos, mas não se isso for um escape para questões mais profundas, porque não vai estar resolvendo, você não vai estar se percebendo. E aí a gente usa esse discurso que é muito nobre, de que eu estou me cuidando, estou me valorizando, estou pensando mais em mim, e muitas vezes a gente pensa tanto na gente, tanto no nosso próprio ego, que a gente esquece dos outros. Então, quando a gente precisa fazer algo pelo coletivo, algo por alguém, que a gente precisa sair um mínimo da zona de conforto, que a gente precisa ficar um pouco ali desconfortável, sair da nossa rotina pra gente fazer, a gente não quer fazer. A gente não quer sair dali da zona de conforto, né? Ou zona de desconforto, como diz Arlie Cravo, porque nem conforto nessa zona tem. Mas a gente não sente de sair. A gente quer ficar ali na mesmice, a gente quer ficar ali no seguro, no que a gente conhece. Então qualquer coisa que minimamente me tira da rotina, que me pede que eu faça algo diferente, eu não gosto. Então, eu preciso fazer isso pra fulano, pra tal pessoa ficar bem.
Ah, mas isso vai me beneficiar? Não vai, então não vou fazer. E a gente fica o tempo todo agindo como se a gente fosse uma criancinha, sabe? A gente expressa um lado emocional muito infantil ainda. Então eu não vou fazer nada que agrade o outro, eu não vou fazer nada pelo outro, sabe? Se o outro gosta de ir em tal local, mas eu não gosto, eu não vou. Se eu tô encontrando alguém, eu tô querendo conhecer alguém, eu não vou me arrumar direito para essa pessoa, eu não vou mostrar que eu tô interessado, eu não vou, sabe, coisas que quando você para pra pensar e perceber, gente, na sua própria vida, você vê que é um absurdo. Tipo assim, você tá querendo conhecer outra pessoa e você não quer demonstrar que tá interessado. Isso faz algum sentido? Não faz. Ah, eu vou conhecer outra pessoa, não vou me arrumar, não vou fazer isso porque ela vai achar que eu tô interessado ou porque eu não preciso fazer isso pela pessoa. Eu não tenho que pensar na outra pessoa, eu tenho que pensar no que me faz feliz. E aí muitas vezes você não faz um agrado, você não faz um elogio, você não tem uma boa companhia. E aí você vai se encontra com outra pessoa, às vezes com um amigo, às vezes com o seu parceiro, e sabe, você não traz nada de bom para outra pessoa, você não beneficia ela de nenhuma maneira. Aí fica chato te encontrar, porque fica chato encontrar quando a pessoa age dessa forma. Porque aí você vai encontrar outra pessoa não faz nada por você, só faz o que ela quer. Se for para um lugar que ela não gosta tanto assim, às vezes ela até gosta, mas não tá muito afim, mas você quer muito e a pessoa simplesmente ignora o que você está sentindo. Então percebe, gente, como muitas vezes isso atrapalha a nossa vida, de ter uma postura mimada, uma postura individualista, de achar que tudo tem que ser do jeito que a gente quer. Se aquilo não beneficiar a gente naquele momento, a gente descarta. A gente não pensa em mais nada. A gente simplesmente fica com a cabeça ali fechada, pensando nos próprios desejos e esquece de tudo. Esquece de todo o resto. Ou às vezes você precisa fazer um curso, você vai ter uma experiência X, ou vai para um lugar tal, conhecer tal pessoa. E às vezes aquilo não te traz um benefício a curto prazo, aquilo não te beneficia imediatamente. Mas aquilo vai ser bom para o seu ganho de consciência, vai ser bom para o seu aprendizado, vai ser bom para você a longo prazo. Você vai usar aquilo que você vai aprender naquele dia, naquela experiência, no futuro. Mas talvez agora você não use. Talvez hoje aquilo fique guardado, né? E aí você pensa, ah, não vou fazer isso porque isso não me beneficia, sabe? Eu vou ir fazer outra coisa que eu quero mais, vou fazer outra coisa que eu tô mais afim, e eu vou deixar isso de lado, sendo que você sabe nitidamente que aquilo é bom pra você, que aquilo vai te trazer ganhos, que aquilo é importante, mas muitas vezes a gente procrastina, a gente empurra com a barriga. Isso porque a gente não quer fazer nada que seja desconfortável a priori. Né? Muito do que eu falo com vocês sobre a nossa incapacidade de lidar com frustração, de lidar com desconforto, da gente estar o tempo todo fugindo da dor, fugindo do desconforto, fugindo da frustração. É claro que ninguém vai sair aí correndo atrás da dor, atrás do desconforto, atrás de se frustrar. Ai, hoje eu tô com uma vontade de me frustrar. Não é assim. Mas a gente também não é para sair correndo, não vivenciar, porque muitas vezes quando a gente vivencia uma situação de frustração, de desconforto, de dor, a gente toma consciência de algumas coisas, a gente percebe algumas coisas de forma diferente. E aí essas coisas, né, quando a gente tem um desconforto, quando a gente lida com os espinhos da vida, muitas vezes aquilo ali está mostrando onde a luz ainda não foi implantada. Por isso que o lado sombrio ele está aparecendo. E aí a gente precisa enxergar esse lado sombrio às vezes, entrar em contato com a dor, com o desconforto, com a frustração, para a gente conseguir trazer a luz para aquela situação. Então, às vezes, você está tendo um relacionamento muito ruim, você está encontrando pessoas desagradáveis, você está tendo alguma situação ruim na sua vida, aparentemente ruim, mas aquilo está demonstrando para você, como se a vida estivesse mostrando para você. Olha isso aqui, olha como isso está. Isso aqui está assim, mas você pode mudar. E ele está mostrando para você, a vida está mostrando para você aquela situação para você poder mudar. Então ela está mostrando, olha, isso aqui está assim, olha como isso está, olha como isso está problemático, olha como isso está te ferindo, olha como isso está te magoando, olha como isso não é saudável. E não está ali para você ficar, ai meu Deus, minha vida é ruim,
mas aquilo tá ali para demonstrar por onde a luz tem que vir. Então aí você vai começar a olhar para aquela questão, vai começar a lidar com aquela questão, com aquele assunto, vai começar a transformar, vai começar a trazer luz para aquilo, trazer consciência e aquilo vai se modificando. E a vida para de trazer aquilo, porque você já aprendeu a lição. Mas se a gente fica fugindo do desconforto, da dor, da frustração o tempo todo, a gente não consegue trazer a luz para muitos aspectos porque a gente não se permite nem olhar. Então tem uma coisa ali precisando de colo, precisando de acolhimento, uma parte sua está precisando se curar, mas você está ali ignorando o desconforto, está ignorando a dor. E aí como a gente ainda não está no nível de consciência, pelo menos eu falo por mim, onde a gente só aprende pelo amor, né, onde a gente tem essa vontade de aprender o tempo todo, a gente precisa muitas vezes do polo oposto, da dualidade, da dor, do desconforto para a gente dar uma acordada, porque senão a gente não acorda, de tão inconsciente que a gente tá, de tão zumbi que a gente tá. Então às vezes a gente precisa. A gente não precisa só aprender pela dor. Aliás, a gente nem precisa aprender pela dor. Mas até que a gente esteja mais consciente, até que a gente tenha essa vontade de aprender, muitas vezes o que vai fazer a gente aprender é a dor. Muitas vezes o que vai fazer a gente se mover é a dor. E aí quando a gente foge, a gente tem uma postura imediatista, uma postura individualista, uma postura mimada perante a vida, e muitas vezes a gente tem, e a gente não percebe, a gente está bloqueando inúmeros aprendizados, inúmeras lições que a gente poderia ter. A gente está negando a nossa própria evolução. A gente está procurando ficar fechado só numa ideia, só num estado, a gente fica estagnado, então a gente não olha coisas diferentes, a gente não pensa de formas diferentes. Se chega alguém com uma ideia diferente, uma visão diferente, a gente descarta, porque não é a que a gente tem, porque a nossa é certa, do outro é errado, porque o que me beneficia é o certo, o que beneficia só o outro é errado. Então entende uma postura imediatista, individualista, e que muitas vezes é usado no discurso nobre de eu vou pensar mais em mim, eu vou olhar mais para mim, eu vou me amar, me considerar mais, só que na verdade a gente faz isso de forma torta, de forma equivocada, porque a gente não está se percebendo, a gente está percebendo os desejos do nosso ego, mas não as reais necessidades do nosso ser, né? Como muito eu escuto a Gisela falando nos vídeos dela, como muito é as ideias do Osho, como muito é as ideias do Arley Cravo, que eu falo pra vocês aqui nos vídeos, e de tantas outras pessoas que falam de atender as necessidades da própria alma, de atender o projeto reencarnatório, de atender aquilo que a gente se compromete, aquilo que faz bem pra gente. Né? Porque a gente pode falar que tá focando no que faz a gente feliz, só que a gente, na verdade, não tá fazendo aquilo que realmente a nossa alma quer, aquilo que realmente o nosso coração vibra. A gente tá fazendo aquilo para atender um desejo do nosso ego, a gente tá buscando fazer aquilo ou ter aquilo para ser aplaudido socialmente, para as pessoas enxergarem a gente, aceitarem a gente. Então a gente não tá fazendo aquilo que faz a gente feliz, a gente tá fazendo aquilo porque isso traz um ganho secundário, porque a gente é aplaudido pelas pessoas, entende? Então a gente tem que perceber em quais momentos da nossa vida a gente está tendo sim uma postura imediatista, uma postura mimada, uma postura individualista, que a gente só está pensando na gente mesmo. Ou como a gente tem que ter cuidado com os discursos que a gente importa do social, porque muitas vezes a gente acha que o que o social está falando é uma coisa, mas ele tá querendo dizer outra completamente diferente. Então a gente precisa ter muito cuidado, ter muita atenção sobre os discursos que a gente usa, as posturas que a gente tem, pra gente não criar uma muralha em volta da gente, onde a gente só pensa no próprio umbigo e esquece os outros. Porque se eu faço algo só por mim, que prejudica a outra pessoa, isso com certeza não tá me beneficiando, com certeza isso também está me prejudicando. Essa ideia separatista de que eu vou prejudicar outra pessoa e aquilo não vai me prejudicar, é uma ideia completamente equivocada. Porque ao prejudicar outra pessoa, eu me prejudico. Mesmo que a curto prazo não pareça, mas a longo prazo eu estou me prejudicando. Né? A lei da semeadura, da colheita. Eu me prejudico. No futuro eu vou ter que equalizar essa questão com a minha própria consciência. Não digo nem com a outra pessoa, mas com a minha própria consciência eu vou ter que equalizar isso. Porque isso vai ser uma coisa que vai ficar ali me cutucando o tempo todo.
E isso, claro, não quer dizer que eu vou deixar de fazer as coisas porque alguém falou que não gostou, porque alguém falou que não acha que é o certo. Porque aí a gente entra na individualidade também, só que aí do lado da outra pessoa. Então não é questão do que eu quero, do que o outro quer, mas é questão do que me faz feliz de verdade, quais são as minhas reais necessidades. E é por isso que a gente precisa de autoconhecimento, de meditação. Porque nunca, gente, uma coisa que realmente vai fazer o nosso coração vibrar, vai fazer a gente feliz, isso pode até chatear o ego das outras pessoas, mas isso não vai prejudicá-las. Se eu estou prejudicando outra pessoa, de verdade, provavelmente eu não estou fazendo aquilo que minha alma quer. Porque minha alma, meu ser, não quer prejudicar outras pessoas. Né? Os meus mentores, a minha essência crítica nunca vai prejudicar outra pessoa. Né? Minha intuição nunca vai falar que vai me prejudicar outra pessoa. Não é a intuição que fala isso. Pode ser que a pessoa fique chateada, que o ego dela fique chateado com você pelo fato de você não atender uma expectativa. Isso aí é uma outra coisa. Por quê? Aí a gente está lidando com a individualidade do outro, né? O individualismo do outro. Em vez de ser você, o outro está sendo individualista, porque ele está pensando só nele e está esquecendo do que é uma necessidade para você. A mesma coisa do que eu tô falando aqui quando é a gente, acontece quando é outra pessoa. Nunca, gente. A gente vai prejudicar realmente uma pessoa e vai fazer bem pra gente. Isso também vai ser um prejuízo pra gente. Então, se você tá prejudicando outra pessoa, pode ter certeza que aquilo não é uma necessidade real sua, que aquilo não tá te fazendo bem. Mas se você tá fazendo algo que seu coração tá pedindo, que sua alma tá pedindo e chateia a outra pessoa, isso necessariamente não é prejudicar a outra pessoa, mas é a pessoa que tem que lidar com frustração, que tem que lidar com as expectativas que não são atendidas, que tem que lidar com esse lado mais individualista. Assim como a gente também tem que lidar com o nosso lado individualista. Mas a gente tem que ter cuidado se esse discurso da gente se olhar mais, se perceber mais, se amar mais, não está sendo uma desculpa para a gente ignorar, olhar para as necessidades das outras pessoas, para a gente só pensar no próprio umbigo e ter uma postura extremamente egocentrista na nossa vida. Uma postura totalmente egoísta. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha sido uma reflexão bacana. Espero que tenha aqui tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui.